Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco mais sobre mim, sobre minha vida, sobre um período, né, da minha vida, de quando eu nasci até a minha infância. Esse tema foi sugerido por uma mãe que veio falar comigo um dia no Instagram, veio contar pra mim que o filho dela nasceu com a mesma síndrome que eu, e no meio da conversa eu perguntei a ela se ela gostaria que eu fizesse algum vídeo com algum tema mais específico, e aí ela comentou que ela acharia interessante eu contar mais sobre a minha infância, como é que foi quando eu entrei na escolinha e tal. Devido às preocupações e dúvidas que ela tem, como qualquer outra mãe, porém acredito eu que uma mãe, quando tem um filho com algum tipo de deficiência ou alguma síndrome, essas preocupações se potencializam 1000 vezes mais. Então, aqui estou eu para contar um pouco mais sobre mim para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Marília, sou dona do canal Lili em Superação no YouTube. Tenho uma página no Face também com esse nome, Lili em Superação, e tenho no Instagram. Vou deixar na descrição do vídeo os links, quem quiser me adicionar, compartilhar, seguir, fiquem à vontade, podem comentar. Quem quiser vir falar comigo também, fique à vontade, eu sou super acessível a essas coisas, ok? Bom, como eu falei, eu nasci com a síndrome de Moebius. Para quem não sabe, essa síndrome ela é considerada uma das síndromes raras. A principal característica dela é a paralisia facial, sim, porque ela afeta o sexto e o sétimo nervo craniano. Esses nervos, para quem não sabe, eles são responsáveis pelos músculos da face e pelos músculos dos olhos, por isso da paralisia facial. Decorrente da síndrome, pode haver outras características também. No meu caso, foi o estrabismo, o catorte congênito e a ausência de dedos na mão. Tem crianças, cada criança é uma criança, cada caso é um caso, né, como qualquer outra síndrome. E então, assim, quando eu nasci, o diagnóstico foi feito muito rápido. Os meus pais, eles foram muito rápidos com a questão, assim, de eu nascer, em questão de alguns dias de vida, já me levarem médicos, né, me levarem para o neuropediatra. Esse neuropediatra já me encaminhou para um geneticista. Minha mãe me levou no geneticista para poder fazer todo o mapeamento genético para saber o que aconteceu, né, durante a gravidez dela, principalmente porque, assim, a minha mãe, eu tenho mais dois irmãos mais velhos, e os meus irmãos, eles nasceram sem nenhuma síndrome, sem nenhuma deficiência. Então os meus pais quiseram saber o que tinha acontecido e tal, e me levaram para o geneticista para fazer todo o mapeamento genético, e a conclusão foi que foi um acidente genético, né, uma mutação genética, coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer mulher que está grávida. Nós mulheres não estamos imunes a isso, e não foi diferente com a minha mãe, né? E uma das preocupações da minha mãe também foi pelo fato, né, de me levar no geneticista, foi pelo fato de eu ser mulher. Então ela também se preocupou em querer saber como seria quando eu crescesse, se eu poderia ter filhos ou não. E sim, né, o meu mapeamento genético é ok, a síndrome que eu tenho não é hereditária, né, não foi hereditária e não é hereditária. Então, assim, se eu quiser ter um filho, a probabilidade de eu ter um filho com a síndrome que eu tenho é muito baixa, né? E como eu disse, qualquer mulher pode ter um filho com qualquer tipo de síndrome ou com qualquer tipo de deficiência. Isso é questão de genética, biologia, né? Bom, a partir desse médico, do geneticista, ele me encaminhou, né? Falou que meus pais me levaram para um outro hospital. Na verdade, é o Instituto Defeito da Face, que fica em São Paulo. Nesse hospital, nesse instituto, né, que eles deram o real diagnóstico meu, né, meu real diagnóstico,
que eles viram as características e tal, e chegaram à conclusão que eu tenho a síndrome de Moebius. Bom, a partir daí, né, desse diagnóstico, os meus pais começaram a correr atrás dos profissionais que iriam me acompanhar todo o meu desenvolvimento, as cirurgias que eu teria que fazer e assim por diante. Bom, durante um período dos meus primeiros anos de vida, né, até mais ou menos até meus 3 aninhos, assim, eu passei por vários tratamentos, né, eu fui acompanhada por toda uma equipe, né, da área da saúde, o tempo todo sendo estimulada por eles e pelos meus pais, né, fiz várias cirurgias, como eu falei, eu nasci com estrabismo, então logo pequenininha eu já fiz algumas cirurgias para corrigir os meus olhos, fiz cirurgias nos pés também, por causa do pé torto congênito, tudo para poder ficar correto, né? Tanto é que assim, eu comecei a andar com 3 anos, de uma criança, eu sei que, nossa, né, que tarde. Sim e não, porque eu já engatinhava, já ficava de pé e tal, mas a partir do momento que eu fiz a cirurgia, que eu realmente passei a andar sozinha. Eu, como eu falei, se é tarde ou não, não sei, porque isso, sinceramente, não afetou em nada na minha vida, no meu desenvolvimento, né? Que mais? Eu falei, né, das cirurgias dos olhos, durante um período também usava tampão, né? Eu lembro vagamente disso, de eu usando tampão. E foi isso, eu acho que nos primeiros anos de vida foi tudo baseado nisso mesmo, fazendo cirurgia, fazendo tratamento. E aí, com 3 anos, né, enquanto isso, só o meu pai que trabalhava, minha mãe não trabalhava ainda, os meus irmãos já iam para a escola também, né, assim, para quem não sabe, como eu falei, eu tenho mais 2 irmãos, eles são mais velhos, a nossa diferença de idade é bem pequena, eu tenho 33, o Caio tem 35 e o Gui tem 37, então assim, a gente é pouca diferença de um pro outro, né? Então meus irmãos já iam pra escolinha. E aí, quando eu completei 3 anos, a minha mãe, ela ia voltar a trabalhar, ela tinha passado no concurso, né? Foi chamada para começar a trabalhar. E aí foi quando meus pais foram atrás de uma escola para me matricular. Me matricularam numa escola diferente dos meus irmãos, tá? Foi numa escola menor, com poucas crianças, que era até aqui perto de onde eu moro hoje. Chamava Criar, essa escola. E assim, claro que, como eu falei, né, que a mãe que veio falar comigo, com a minha mãe não foi diferente. Ela, lógico, devia ter um monte de preocupação em relação a mim, né, ela e meu pai, cheio de preocupações, de dúvidas. Porém, minha mãe fala assim que uma das maiores preocupações dela era o fato de que eu usava aparelho ortodôntico. E aí, então assim, ela tinha essa preocupação de como é que seria quando eu entrasse na escola, né? Se eu iria me adaptar ou não, como é que eu faria em relação a esse aparelho, porque assim, toda vez que eu ia comer, eu precisava tirar esse aparelho. E aí ela conta assim que logo no primeiro dia de aula eu fui muito bem, eu já cheguei, já me adaptei, né, fui muito bem aceita, tanto é que no primeiro dia eu já aprendi a falar o nome da minha professora, eu chamava ela de Dola, mas o nome dela na verdade é Dora. Aprendi a falar meu próprio nome. E quanto ao aparelho, minha mãe conta assim que a professora ficava bastante impressionada por ver uma pessoinha tão pequenininha e já tão responsável, que assim, que eu não precisava que alguém chegasse, olha Marília, você tem que tirar seu aparelho. Não, eu já, é hora de comer, eu mesma ia, tirava o aparelho, enrolava no papelzinho, colocava do lado da minha lancheira,
comia, pegava o aparelho de volta e colocava na boca. Então, assim, isso foi uma coisa, assim, que realmente a minha mãe fala que marcou bastante, né, meus pais. Eu acho que foi um momento, assim, que marcou bastante a vida dos meus pais, que eu acho que era uma das maiores preocupações deles, eram essa, como é que seria em relação a isso quando eu começasse a ir pra escola. Fora isso, eu nunca tive problema na escola, sempre acompanhei normalmente. Tanto é que caiu uma coisa que eu queria deixar muito claro. Essa síndrome, a síndrome de Moebius, ela não afeta o sistema cognitivo, ok? O sistema cognitivo, para quem não sabe, é em relação ao desenvolvimento intelectual da criança, do ser humano, né? A questão da percepção, do raciocínio. E a síndrome de Moebius, ela não afeta isso. Então, assim, o meu desenvolvimento intelectual foi como qualquer de outra criança, né? Eu nunca tive dificuldade na escola. Quanto a isso, eu realmente, assim, graças a Deus, meus pais nunca tiveram problema comigo. Muito pelo contrário, eu sempre me dei muito bem, né? E aí, eu entrei nessa escolinha, eu não fiquei muito tempo nessa escola. Depois dessa escola, eu fui para uma outra, que nessa outra que eu fui, eu acho que daí eu já tava com... Ai, gente, eu acho, sinceramente, assim, eu acho que eu já devia estar com uns 4, 5 anos por aí, porque nessa outra escola que eu fui estudar, foi onde eu fui alfabetizada. E a partir dessa escola eu fui para uma outra, e aí, que era a mesma escola que meus irmãos estudaram, né, que eles também estudavam lá, e aí foi quando eu comecei a cursar a primeira série, e estudei praticamente a vida toda lá. E assim, também, como eu falei, nunca tive dificuldade, os meus pais nunca me trataram diferente dos meus irmãos, né? Essa questão de colocar em escola diferente, nada disso, né? Muito pelo contrário, eles sempre me trataram igual os meus irmãos. Como minha mãe fala, né? Como falou uma vez, ela não me criou pra ter medo, pra ficar com vergonha, pra nada disso, né? Então, assim, eu conto isso, que eu me lembre, o período da minha infância foi um período muito bom. Eu, graças a Deus, fui uma criança muito feliz. Eu sempre brinquei muito, me diverti muito, sempre tive vários amiguinhos, amiguinhas, que assim, as recordações que eu tenho são muito boas, tanto é que eu dou muita risada quando estou conversando com alguém em relação à infância, que eu começo a lembrar das coisas. Nossa, eu morro de rir porque assim, realmente, as minhas brincadeiras, muita gente pensa que assim, quando eu tenho uma deficiência, então, tipo, é intocável, não pode. Não, muito pelo contrário, os meus pais não me criaram assim. Tanto é que eu cresci com 2 homens, então assim, as minhas brincadeiras sempre foram muito, tipo, vamos jogar futebol, vamos andar de carrinho de rolimã, vamos correr, vamos sei o quê. Nunca fui muito, lógico, sou delicada e tudo, mas assim, nunca fui muito tipo, vamos brincar de boneca. Tanto é que a minha mãe conta, que ela fala assim, que eu tinha várias bonecas, e eu não fui de brincar muito de boneca igual ela. É até engraçado, porque, né, tipo, e assim, eu tô contando isso porque eu vejo que as pessoas têm uma visão muito equivocada de quando a gente tem algum tipo de deficiência, alguma síndrome. Mas assim, graças a Deus, eu tenho um pai e uma mãe que me educaram pra vida, né? Pra ser uma pessoa independente, pra não ter medo de viver, não ter medo de vir aqui e vir contar um pouco mais de mim pra vocês, né? Graças a Deus, eu acho que assim, eles tomaram decisões muito rápidas quando eu nasci, né, para ter os tratamentos os melhores possíveis, né, sempre pensando na minha qualidade de vida. E eu acho que é isso. E se eu pudesse falar assim, dar um conselho para as pessoas, né, para as mães, não sou mãe,
né? Eu sou filha, por enquanto eu só sou filha, mas se eu pudesse dar um conselho para as mães que têm filhos com algum tipo de deficiência, alguma síndrome, eu diria assim que não criem seus filhos numa bolha, porque a vida não é fácil, né? Eu acho que realmente a pessoa vai crescer, vai desenvolver com o tempo, vivendo, realmente assim, como eu falei, a vida não é fácil, não é fácil, porque o ser humano julga muitas vezes, sem nem conhecer, as pessoas julgam apenas com o olhar, ou então muitas vezes acabam realmente de chegar perto e realmente conhecer, né, pelo fato só de ser um pouco mais diferente, né. Então assim, não criem seus filhos numa bolha, deixa viver, matricula na escola, não põe em escola diferente de outras pessoas, sabe? Isso é uma coisa assim que eu, sinceramente, eu particularmente não concordo, eu não fui criada assim. Meus pais, em momento algum, me matricularam em escola diferente dos meus irmãos. Eles sempre me deram as mesmas oportunidades, né? Então, acho que é isso. Bom, espero que vocês gostem. Desculpa se eu falei muito, né? Então, mas vocês não fazem ideia o quanto eu tô nervosa e ansiosa pra fazer esse vídeo, né? Só pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu já tentei fazer esse vídeo umas 50 vezes, eu tô desde ontem fazendo esse vídeo. Espero que vocês gostem. Esse vídeo, hoje eu falei sobre um pouco mais da minha infância, né? Se deixar, gente, eu fico horas aqui falando sobre a minha infância, porque realmente foi uma fase muito boa. Foi, de verdade, foi assim... foi muito bom, foi uma criança muito feliz, graças a Deus. E eu pretendo fazer mais 2 vídeos, um falando sobre a minha adolescência e sobre agora, sobre a minha fase adulta. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um ótimo fim de domingo pra vocês. Uma linda semana pra todo mundo. E é isso aí. Beijão. Tchau. Só mais uma coisa que eu esqueci de falar. No final do vídeo, eu vou deixar algumas fotos minhas de quando eu era nenenzinha e um pouquinho maior, tá bom? Espero que vocês gostem. Tchau!